Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa da Tria, onde nos encontramos para falar com você sobre a nossa saúde mental, saúde física, espiritualidade e tudo aquilo que gera bem-estar a todos nós. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje, eu, Josi Toigo, meu parceiro Lua Toigo, e a gente traz um tema bem complexo para nós discutirmos hoje com você e que, de alguma forma, eu acho que afeta todos nós, que é essa necessidade que nós temos constante de aprovação, de reconhecimento, de valor do outro para com a gente. O porquê nós temos tanta necessidade de ser aprovado e o que nos leva a fazer nessa busca de aprovação. O quanto muitas vezes eu preciso negar aquilo que é importante para mim, até muitas vezes deixar de ser eu mesma em busca de atender a essa validação do outro. Acho que é um tema bem interessante para a gente discutir hoje, né, Luan? É bem profundo e se a gente for também parar para pensar, a gente abriu mão desse nosso poder, né, de se auto-aprovar, de se auto-autorizar a viver e botou na mão do outro. E isso tira totalmente nossa liberdade. A gente nunca fala sobre, mas quanto tempo a gente faz que a gente não se sente livre? Parece que a gente sempre precisa que alguém nos autorize a viver, sempre precisa que o outro me aprove e me sentir bem. Só que o que é a ideia da gente trazer para esse programa, que a gente fala muito sobre a consciência, sobre a autoconsciência, é a gente voltar a trazer o poder para dentro de nós. Exato. Voltar a buscar aprovação em si mesmo. Não no outro. Porque se tu coloca teu poder de aprovação, tua autorização para estar vivo no outro, tu nunca vai ser livre. Porque tu sempre depende do outro e hoje em dia a gente só vai se ferrar, né? Se for por esse caminho. E na verdade o conceito de liberdade que a gente tem aqui não é a liberdade de fazer tudo o que eu quero fazer, mas é justamente a liberdade do ego. É a libertação das necessidades do ego e uma liberdade para ser eu mesmo, livre para ser eu mesmo, porque no fundo essa necessidade de ser aceito pelo aquilo que eu sou é uma necessidade de todo ser humano, de se sentir aceito exatamente pelo que eu sou. E é tão interessante quando a gente pensa isso, porque me dá a impressão que quando a gente quer agradar o outro, a gente tenta se enquadrar em algum padrão. E sempre que eu tentar me enquadrar em algum padrão, eu estou me desenquadrando de mim, daquilo que eu sou. E nós somos únicos. E a nossa beleza está justamente dentro daquilo que eu sou. Na minha unidade, na minha... exatamente pelo fato de eu ser único é o que me torna belo e diferente também. Então, quando a gente olha para o outro e tenta atender aquela necessidade do outro, eu estou querendo ser parecido com aquilo que ele traz como necessidade dele, só que ele traz características para cumprir aquilo que ele veio. E eu trago características para cumprir aquilo que eu vim. E acho que isso é tão importante da gente olhar, porque quando eu começo a aceitar, e isso eu falo por um conceito dentro de mim mesmo. Quando eu aceito que eu sou do jeito que eu sou, e eu vim do jeito que eu vim, com as características que eu tenho, justamente porque eu tenho um caminho a seguir, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito aqui e nada me falta para que eu atenda esse meu propósito, eu nunca vou sentir uma falta de algo que eu não tenho. Então, de repente, tu venha com uma capacidade intelectual muito superior à minha, de memória, que eu sei que a minha não é muito boa, por exemplo, mas, em compensação, eu tenho características fortes de criatividade, que é o que eu preciso. E tu precisa dessa parte intelectual para aquilo que tu veio. Então, quando eu olho para aquilo que tu tem e para o teu caminho, eu deixo de olhar para mim. E eu me perco no meu caminho. É como se eu quisesse entrar na tua estrada. Exatamente. E eu me perco ali. Por isso, talvez,
todo esse sentimento de um certo desespero que dá de falta. Uma prisão, de falta. parece, né? É muito ruim. É que a gente também tem que pensar numa coisa, que a gente é ensinado a construir tudo uma ideia de uma perfeição quadrática, por exemplo, assim, tudo num padrão perfeito. Como é que a gente imagina as pessoas perfeitas, tudo uma perfeição. E a gente inconscientemente busca essa perfeição, a gente busca ser perfeito num padrão idealizado, só que o que seria mais traria a paz para nós ao invés de buscar a perfeição, buscar a integridade, buscar a completude, é tu ser completo com os teus defeitos, com a tua luz e com a tua sombra, porque a dualidade está em tudo. Tudo aquilo que foge da dualidade e fica só num polo é frágil. Nada é perfeito, porque a gente imagina um ser perfeito, até bota os famosos, esses ídolos, os atores, tudo num pedestal, né? Imaginando que eles são alguma coisa perfeita. Quando essas pessoas cometem um erro, a sociedade inteira desmancha, a pessoa cancela a pessoa. Por quê? Porque isso é uma condição do nosso ego doente, de imaginar que existe um polo, as coisas podem ficar presas num polo, numa segurança, numa perfeição. Só que nada na vida se mantém num polo. Porque a vida, ela é essa dualidade, tudo é impermanente. A gente falou isso no último programa também. E então, a gente inconscientemente também busca ficar sempre num polo, sempre muito feliz, sempre muito alegre, sempre com a saúde perfeita, sempre em paz. A gente busca a gente ser perfeito, só que a gente nunca vai conseguir ser perfeito se a gente for só para um polo. A gente vai conseguir ser perfeito se a gente conseguir transitar entre os dois polos, porque isso faz parte de nós. O equilíbrio. A luz e a sombra fazem parte de nós. E esse jogo de luz e sombra faz com que a gente cresça. Só que se a gente busca sempre a perfeição e esconde a nossa luz, aquilo vai ficando cada vez maior, né? Até que a gente olha para aquilo. E se eu tentar ser aceito pela minha perfeição, eu vou estar numa busca constante e incessante de aprovação por algo que eu não sou. Exato. E talvez a gente busque essa aprovação externa tão forte porque a gente ainda não conseguiu se aprovar e se aceitar dentro dessa dualidade, entendendo que nós temos e carregamos dentro da gente tudo que tem de bom e de não tão bom assim, e que momentos de fragilidade, até momentos que envolvem a questão mais instintiva, como, por exemplo, um cansaço excessivo, sono, fome, dor, traz à tona muito mais fácil as nossas sombras, né? A gente revela muito mais o nosso lado que a gente tenta negar e que faz parte da gente também instintivamente, que são os nossos monstros, nossos demônios internos, que eu prefiro olhar como a nossa criança ferida, em vez de olhar como um monstro. Quando eu começo a aceitar que eu tenho essas limitações também, e também limitações de percepção da realidade, talvez eu não crie uma expectativa de que o outro me aceite nisso. E eu também não tenho mais que colocar tanto esforço e tanta energia na busca dessa aprovação por aquilo que eu não sou. E talvez essa aceitação disso tudo faz com que eu tenha mais paz. E percebo assim que depois dessa compreensão e dessa aceitação de que todo ser humano tem, sim, suas limitações e seus pontos fortes e fracos, e luz e sombra, eu começo a perceber que o outro também é assim. E a partir do momento que eu me aceito assim, eu passo a julgar menos o outro, porque nós temos os olhos muito cruéis no julgamento do Nachalu. É muito cruel. A gente tende a enxergar sempre o lado ruim das pessoas. E veja bem, a minha percepção de ruim sempre parte de mim mesmo. Então, é o meu próprio julgamento. Não é a realidade. É o meu julgamento daquilo que é certo e errado. E sempre vai ser a partir de mim, do que eu acho certo e errado. E eu posso te condenar e te julgar de uma forma muito cruel se eu te olhar só sobre um aspecto da tua sombra. Porque eu estou negando tudo aquilo que tu tem de divino, de sagrado, de puro, e deixo de compreender e aceitar que tu faz parte de um caminho de transição também, de crescimento, e que nós precisamos uns dos outros justamente para que essa sombra se revele
nas nossas relações e a gente olhando para ela possa crescer e colocar luz em cima dela, né? Porque sozinhos, muitas vezes, nós não nos damos conta dessa sombra. A gente precisa que o outro nos revele ela. Então, essa necessidade que a gente estava falando no início, dessa busca constante de aprovação, ela nos afunda e faz com que a gente fique alienado, me parece, de tudo que está à nossa volta. A gente se abandona a nossa essência. Se abandona porque, que nem tu comentou, quando a gente esconde a nossa sombra para não receber a crítica dos outros, que a gente é ensinado, né, sempre a mostrar nosso lado mais perfeito, a gente abre uma mão de uma coisa, de uma parte de nós mesmos. A gente nunca vai ser completo se a gente esconde a nossa escuridão. Só que o que a gente é interessante a pensar, que nos ajuda a curar essa parte escura dentro de nós, a curar nossas sombras, é que a maldade em si, as trevas, o mal, a nossa parte maldosa que temos dentro de nós, não é natural, porque a maldade em si é uma ilusão temporária. Porque a raiz de onde nasce o mal é o medo. Uhum. E esse medo vem, nem comentou, da nossa criança interior. Então, conforme a gente senta e junto com a nossa sombra e olha para ela, por mais que isso seja confortável, a gente não vai encontrar o demônio dentro de nós. A gente vai encontrar uma criança que precisa de olhar, de afeto, de carinho. Tu sabe, Lu, que é bem importante a gente trazer também alguns conceitos que nos respondem algumas coisas em relação a isso. E para isso eu gosto muito de usar nesse tema o meu grande mestre Costardi, que trabalha muito essa questão das necessidades do ser humano. E ele fala um pouquinho da origem disso tudo que a gente está falando, né? E vai bem de encontro com essa criança interior que a gente traz. Porque, por exemplo, ele trazia que a necessidade de ser reconhecido é uma necessidade que vem lá da nossa criança. A necessidade de ser reconhecido é como que a criança naturalmente tem dentro de si algo que ela não percebe, que é quem ainda ela é, né? Então ela olha para o adulto e com o desejo de que esse adulto reconheça ela algo, como se ela dissesse: por favor, me diga quem eu sou. Por favor, me diga que eu tenho um valor. Ela precisa se sentir desejada por esse adulto e reconhecida por algo de bom. Que, no fundo, o que ela espera é ser reconhecida pelo que ela é. Ocorre que essa fase seria só da criança. Porém, se ela não receber esse reconhecimento na infância, ela não segue para as necessidades próximas que nós vamos comentar também. Então, muitas vezes essa criança não tem paz com essa necessidade de ser reconhecido supridas em si para entregar para essa criança esse reconhecimento, esse valor pelo que ela é. Sabe, uma aprovação, ali sim ela precisa que a gente reforce ela, que a gente reconheça ela dentro das características que ela tem, para que esse ego vá se sustentando bem, seguro, se sentindo amado justamente por aquilo que ela é. Então, quando essa criança não tem essas necessidades de reconhecimento supridas, ela vai se tornar um adulto que passa a vida toda buscando essa aprovação. E infantilizando muitas vezes o seu comportamento quando não se sente reconhecido. Ela vai agir como aquela criança agia. Ela infantiliza. E ela fica extremamente vulnerável depois diante de um adulto. Ou ela pode se tornar um adulto muito rígido afetivamente também e não se abrir, justamente por não ter tido suprir essa necessidade de ser admirado, né? Se ela tiver a sorte de receber isso nessa primeira infância, quando ela entra na adolescência, o Costardi dizia que mais ou menos nessa fase a gente entra na necessidade de ser admirado. O que essa fase é? É como se eu agora quisesse ser admirado pelos meus iguais, que é quando o adolescente, então, ele vai em busca da sua própria identidade com os seus iguais. Agora,
Olha que interessante essa fase, Lu. Ela é extremamente difícil de passar, porque o adulto, para ele conseguir criar uma identidade própria e fazer uma separação da família, né? Porque enquanto criança ele se sente misturado com aquela família, a identidade dele fica confusa ali. Na adolescência precisa haver uma certa separação dessa família para que ele se sinta um indivíduo separado, e para isso ele precisa de alguma forma ter um certo confronto com a família. E isso muitas vezes é compreendido nas famílias como um desrespeito. Quem que tu pensa que tu é? Tu pensa que tu é alguma coisa, tu não sabe nada, tu quer confrontar com o teu pai, olha quantos anos eu tenho de vida. Na verdade, ele não está querendo confrontar, ele precisa falar diferente para ser alguém. E isso vai estruturando essa admiração por ele, se ele conseguir suprir isso. Então, ele vai nos seus amigos, nos seus iguais, e busca, então, esse empoderamento ali. E muitas adolescentes não conseguem se empoderar o suficiente para fazer essa ruptura, de alguma forma, desses laços mais de apegos mais profundos familiares, para que ele construa o seu próprio amor próprio. E aí fica preso ali nessa busca de admiração eterna enquanto adulto, buscar que o outro então admire, buscar estar pertencendo o tempo todo, se aliando às pessoas que pensem iguais, mas ainda não construindo o seu eu, tu entende? Sim, é isso que eu ia falar. Isso acho que faz parte da vida aqui nesse planeta, né? A gente viveu uma vida por um tempo buscando um reconhecimento fora de nós mesmos, buscando sempre aprovação fora de nós. Fora. Até que chega um ponto que a gente fica com um vazio fudido dentro de nós, que fica que nem um alucinado buscando amor fora da gente, daí vai indo pros vícios e coisas nas pessoas. Até o momento que a gente para e começa a olhar para si mesmo. Quando eu ouvi o Costard, eu entendi assim, que é um processo de maturação. A gente precisa desenvolver e criar uma maturidade para chegar nisso. Por quê? Porque eu mesmo começo a me dar conta de que eu tenho que me reconhecer, eu tenho que me admirar e eu tenho que me amar. Quando eu chegar nesse ponto, eu estou livre dessas necessidades em relação ao outro, porque eu mesmo supro elas comigo mesma, né? Olha que interessante isso, né? Como tudo na vida é um processo, né, Lu? Porque não é uma coisa que a gente está luzida agora, a partir de agora eu vou ter amor próprio, né? Não, e muitas vezes os nossos sofrimentos de agora, essa busca incessante de aprovação, olhando para essas etapas que o Costard fala, eu vejo qual delas não ficou legal. O que eu não recebi? Foi na infância, foi na adolescência, foi na necessidade de ser amado, foi com um parceiro que eu me frustrei, para que eu possa pegar no colo essa criança e agora atendê-la. Porque não está perdido se eu não recebi lá atrás. Eu mesmo posso ser esse meu adulto que vai dar esse acolhimento para essa criança e eu mesma fazer esse processo de reconhecimento, admiração e amor. Para só depois disso, dessa liberdade de ser eu mesma, é que eu vou pensar na possibilidade de dar algo para alguém. Porque antes disso, tudo aquilo que eu fizer pelo outro será em busca de um reconhecimento por aquilo. De receber e não de dar. Só depois de tudo isso suprido é que eu vou poder servir sem esperar nada em troca. Então, assim, é uma jornada que exige um olhar interno muito grande, um estado de presença muito grande, se perceber o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, para ir aos poucos acolhendo essa criança, que talvez tenha ficado presa numa dessas 3 etapas anteriores. É uma jornada principalmente de autorreflexão, porque a gente está vivendo numa etapa da nossa sociedade, da evolução da vida, em que é normal tu ter medo do que as pessoas pensam de ti. É normal tu ter medo do futuro. O medo, hoje em dia, assim, é uma coisa que parece natural da nossa vida.
Só que, conforme a gente faz esses exercícios de autorreflexão, a gente para e começa a conversar com nós mesmos, e tu começar a se fazer perguntas profundas, por exemplo, assim, da questão do medo que as pessoas pensam de ti. O que de pior pode acontecer em tu decepcionar alguém? O que de pior que pode acontecer de as pessoas não gostarem de ti? O que de pior que pode acontecer se as pessoas não te aprovarem? Isso vai te matar? Não. É uma ilusão. É uma ilusão a gente pensar isso. Só que o que acontece? A nossa sociedade, em tudo, na mídia, na escola, nas faculdades, em tudo, te influencia a tu ter medo. Por mais que não seja uma linguagem direta, a gente tem que prestar atenção que a gente faz parte de um sistema que gosta de plantar ilusões. Por exemplo, assim, nada de pior que pode acontecer se as pessoas não te aprovarem. Tu pode me achar a pior coisa que existe no mundo, isso não tem capacidade de me afetar. Não tem capacidade. O que pode acontecer é essa criança ferida dentro de mim que se vê sozinha se sentir mal, se sentir com medo, se sentir apoio. Só que conforme tu começa a fazer essa autoconsciência, começa a se conectar com a parte divina que existe dentro de ti, com quem tu realmente é, isso é um processo, assim, para uma vida toda, porque uma encarnação é um processo de cura, que não tem um início, que não tem um fim, é um processo eterno de cura. Porque conforme tu se conecta com esse Deus, com aquilo que a gente chama de Deus, conforme tu se conecta com o teu eu superior, com a tua parte divina, mais esses medos vão ficando menores, mais segurança tu sente, mais liberdade tu sente. Então, a primeira questão é começar a fazer reflexões profundas sobre o próprio sentido da vida, sobre o que eu estou fazendo aqui, sobre o que eu tenho medo, do que eu tenho medo. E quando tu sentir esse medo, porque todos nós temos medos 24 horas por dia, porque a gente vive numa sociedade que planta medo nas pessoas, que planta, as notícias são ruins, por quê? Porque isso deixa a sociedade apavorada. A gente tem muitos medos dentro de nós, todos nós. E conforme tu senta com esses medos e olha para eles, deixa eles tomar conta de ti, e se sentir o desespero, e tu segura isso, tu começa a cuidar de si mesmo, a se tratar com carinho, com amor por ter esses medos, não se julgar por ter medo, não se julgar por estar triste, não se julgar por nada. Conforme tu começa a desenvolver o amor por ti mesmo, isso cura a gente e isso vai dando uma clareza interior. Jesus diz, o processo espiritual não é complexo, o caminho espiritual não é complexo, é uma questão de tu encontrar o amor por si mesmo, uma questão de clareza interior, uma questão de tu escutar o teu próprio coração, porque por mais que a gente tenha o nosso caminho, por mais que os mestres que viveram na Terra passassem um certo mandamento, um certo caminho para nós, não é para todo mundo que funciona. A única verdade que existe na tua vida está no teu coração. Só que se tu tem uma mente dominada pelo medo, que fala o dia inteiro coisas que só te apavoram, que a nossa mente é maluca. Nossa mente, se tu parar para escutar a tua mente, tu entra em depressão em minutos. Tu entra em desespero em minutos, porque ela é louca. A nossa mente não vê as coisas. Mas o nosso coração, que está ligado à energia da nossa alma, nossa consciência, quem a gente realmente é, ela tem um sentimento profundo. E quando tu começa a silenciar essa mente, tu começa a se conectar com esse sentimento profundo, né? Que emana, seria a intuição, a sabedoria divina que nós somos. Só que se a gente não para um pouco, e às vezes não precisa nem meditar, mas parar para conversar consigo mesmo, que muitas vezes a gente faz isso quando está no ápice do desespero, quando não tem mais caminho, quando se vê num buraco com as paredes, onde a tua única opção é olhar para dentro de si. Muitas vezes a gente espera estar nesse momento. E tudo bem, faz parte. Faz parte. É o processo da vida, é assim que funciona. Conforme a gente olha para dentro de nós e começa a escutar o nosso coração, aí sim eu acho que a gente começa a voltar a ter a nossa liberdade, o nosso poder, porque o nosso poder tá dentro de nós. Só que a gente foi ensinado a vida inteira a buscar as coisas fora. E talvez a maior busca nesse sentido, Lu, seja essa conexão do coração com a mente. Essa ligação, coração e mente, trabalhando juntos, e mais com esse nosso eu superior, com Deus, com nossos guias, seja como a gente gosta de chamar, é o que nos vai trazer esse poder de volta. Exatamente. Porque todas essas necessidades que aqui o Costard fala são necessidades do ego, são necessidades da mente ainda, do ego.
não são necessidades da nossa essência, da nossa alma, porque a nossa alma, a nossa essência, já sabe que é amada por Deus incondicionalmente e que nada nos falta, nada nos faltará, e que nós somos completos assim e perfeitos como somos. Então, se a gente conseguir trabalhar mais as questões do coração, do sentir, junto com a mente e junto com essa espiritualidade e desse amor divino que tu fala, não vai ter medo, porque acho que o maior medo que se encobre por trás de todos os outros medos é o medo do desamor. O medo de estar separado de Deus. E quando tu se percebe integrado, tanto com Deus como com todas as pessoas que estão aqui, que nós somos uma rede interligada, não tem mais sentimento de solidão. E quando também tu percebe que todos nós estamos na mesma jornada, no mesmo caminhar evolutivo, talvez uns mais adiantados, um pouco mais para trás, um pouco mais do lado, tu aceita que cada um também tenha o seu processo e fica até ilógico tu buscar uma aprovação. Sim, é uma coisa, porque uma ilusão. Porque é um caminho muito solitário esse evolutivo, apesar de nós estarmos integrados, o papel que tu tem a cumprir, ele é só teu. Mas fica incoerente a necessidade de aprovação, quando eu entendo que... Teu caminho é único. É isso que eu digo. A gente pode, por mais que a gente esteja integrados, todos nós juntos, depois que a gente morre, a gente volta a virar unos, conectados, por mais que a gente seja individual. Nós somos todos diferentes e nós estamos aqui pelas mesmas coisas. De certa forma, nós somos todos iguais em algum aspecto, porque nós estamos buscando algumas coisas. Então, assim, essa ideia ali, que hoje em dia se vê na internet, como se alguém tivesse uma verdade para solucionar o problema do outro, não existe isso, pessoal. Nós estamos buscando as mesmas coisas, todos nós. Cada um tem uma verdade que serve para si mesmo. Que a gente só encontra ela quando a gente começa a escutar o nosso coração. Não adianta a gente criar eu tenho um produto aqui que eu vou vender para a pessoa que ela vai curar. Isso não existe. Isso não existe fórmula mágica para felicidade, não existe fórmula mágica para encontrar paz, não existe fórmula mágica para nada. Nem para ganhar dinheiro não existe fórmula mágica. Porque o que acontece? A gente está aqui para conhecer a si mesmo. Porque conforme tu conhece a si mesmo, tu começa a conhecer Deus. Porque se tu é inseparável de Deus, tu é uma expressão de Deus, como é que Deus está fora de ti? A gente foi ensinado a vida inteira a colocar Deus no céu e nós na terra, como se a gente fosse pecadores. Só que Deus nunca se separou de nós. Em algum aspecto profundo, nós somos uma parte de Deus. Deus se expressa através de nós. Então, e isso não é a questão, o cara tá falando que é Deus, não, isso é reconhecer o nosso próprio poder, porque assim, a gente nunca tem medo de ser pequeno demais, de ser insignificante demais. O nosso maior medo é de se ver grande, de se ver pelo que a gente realmente é, porque não é nada legal tu se ver, ter uma humildade falsa de se ver pequeno pro outro não se sentir mal ao te ver grande. Isso não é legal. Conforme tu se vê grande e tu é grande, tu se vê o ser de luz que tu é, infinito e ilimitado, e tu se conecta com uma pessoa, tu dá a liberdade para ela ser o mesmo. Porque é isso que nós somos todos nós expressões únicas de Deus. Ou seja, expressões únicas de uma luz infinita, uma luz que é a coisa mais poderosa que existe no mundo. Conforme tu cura essa tua criança interior, ou o nosso eu humano, com muito amor, essa luz começa a voltar para dentro de nós. A gente começa a ser a luz encarnada. Não um corpo inconsciente, mas uma luz como se fosse um anjo encarnado de carne e osso. Porque a gente sempre foi ensinado a separar os seres. Um anjo está no céu, um ser divino está no céu. Não! Um anjo encarna como qualquer um de nós. Porque todos nós, em algum aspecto, somos um anjo. Tem muita gente que vem, e talvez todos nós viemos de um reino de luz do céu. Todos nós somos seres divinos. Por isso que tu vai ler o livro de espiritualidade e fala, até quando que o cara fica lá no umbral, que seria o inferno? Até ele perceber quem ele é. Até ele recorrer à luz que ele é. Porque tudo está dentro dele. Está dentro. Assim, tem a história do padre Massambhava, o Guru Rinpoche, que é um mestre, eu nunca estudei muito sobre ele, mas me falaram bastante. Ele é um mestre que viveu no Tibete e ele foi, a um certo ponto, ele é um cara muito iluminado e a certo ponto ele foi capturado pelos demônios e desceu até o inferno.
E no inferno ele se ilumina, começa a brilhar a luz e conecta o coração de cada um dos demônios. Ele fala assim, pessoal, vocês estão me atacando porque vocês estão resistentes a ver o que vocês são. Entende quando eu digo que a maldade não é natural? A maldade é uma resistência ao amor. É uma resistência a quem tu realmente é. Então não existe uma pessoa ruim em essência, nem o diabo é ruim em essência. O diabo é resistente em ver que ele é o amor. Só que isso, pessoal, tem fim. Por isso que eu digo que a maldade não é eterna. Porque a maldade tem fim. Porque o mal, tu não vence batendo no mal. O mal, tu vence iluminando ele. Porque uma luz, uma sombra, quando tu coloca a luz, onde é que fica a sombra? Ela desaparece. Por isso que nós temos que parar de olhar para nossa parte sombria com repúdio, com vergonha, sabe? Porque a gente tem vergonha de ser ruim. Só que a nossa parte ruim é uma parte com medo, uma parte que está resistindo ao amor que nós somos. Nós não temos medo do mal. Profundamente nós temos medo do amor. Nós temos medo de ser quem a gente é. Por isso que eu falo tanto e todas as vezes assim que não tem outro caminho a não ser a autorreflexão. Por mais que esse processo seja difícil, por mais que esse processo seja dolorido, porque conforme tu passar um tempo contigo mesmo, e isso envolve solidão mesmo, solidão, parar de ter influência ao redor. Isso não é ser egoísta, tu se afastar um pouco do mundo, dar um passo atrás da realidade. Isso é o ato de amor próprio, de tu começar a cuidar de ti mesmo. Por mais que isso, de certa forma, seja desconfortável para todas as pessoas que te amam. Tu tem que fazer esse processo de reconhecer quem tu é, porque isso é fazer o bem. De recolhimento. Isso é fazer o bem pela humanidade, pelo planeta, porque fazer o bem não é um ato. É como tu se sente. Se tu se sentir bem, tu se sentir com amor, tu emana uma consciência, tu muda a consciência de um planeta. E talvez, né, Lu, trazendo um pouco para o nosso tema inicial, quando a gente se sente com baixa autoestima, se sente rejeitado, se sente abandonado, que são os sentimentos da criança, que a gente não entre naquele ciclo vicioso da dor, nutrindo aquilo cada vez mais, se vitimizando, colocando mais pensamentos que nos diminuem ainda mais, né? Que a gente entra no ciclo e parece que a gente mesmo começa a se autodestruir com mais pensamentos quando a gente não se sente tão aprovado e tão validado assim pelos outros, né? Que a gente possa nesse momento fazer um corte ali, uma interrupção desse tipo de sentimento e emoção e fazer esse recolhimento, esse olhar interno para tudo. Não vou seguir com isso, não vou, é a minha criança que está sofrendo, né? Para os minutinhos, faz uma oração, faz um silêncio, se conecta com essa luz que está dentro de ti, recupera, resgata a tua luz, o teu divino interno, para que ele ocupe esses espaços e a gente possa transmutar essa energia em amor, porque é muito fácil a gente entrar nesse ciclo de autodepreciação quando acontece algo externo e se afundar. E deprimir, e aí em vez de buscar esse recurso, muitas vezes recorre a drogas, a consumo, a medicação, tudo em busca de novo, de uma imagem perfeita para o externo. E o olhar interno fica abandonado. É que uma coisa interessante, né? É que assim, sempre que a gente tiver um desconforto emocional, se sentir com medo, se sentir com vergonha, se sentir triste, alguma coisa, pensa assim, que é uma ferida que tá brilhando para que tu olhe para ela. E a gente fala assim, se conecta com a luz. É uma coisa que acontece naturalmente quando tu coloca atenção para tua dor. Quando tu tá com medo profundo, que tu sente aquela angústia no peito, aquele sentimento de desespero mesmo, de se sentir sozinho, abandonado, aquele sentimento horrível, e tu se senta com ele, ao invés de tu desviar o olhar dele, tu olha pra ele e se senta com ele e deixa que ele te consuma e tu coloca a tua atenção nele. A tua atenção, a nossa atenção é divina. A nossa atenção é a consciência. E a consciência é a luz. E aí volta aquela teoria da luz e da sombra. Quando tu coloca a luz na sombra, a sombra começa a dissolver. Porque essas consciências, essa dor, esse sofrimento, todo o sofrimento que existe vem de uma ilusão.
Porque o sofrimento não é natural. E quando tu coloca a luz na ilusão, a luz na sombra, onde é que vai a ilusão? Ela desaparece. Por isso que a nossa atenção é a grande chave de hoje em dia. E agora vocês entendem o porquê também disso aqui fazer tão mal pra gente? Porque onde é que tá a tua atenção quando tá no celular? Tu tá com medo, tu pega o celular, tu desviou tua atenção numa oportunidade que tu tinha de curar teu medo, tu botou fora. Se tu tá com desconfortável, se tu tá se sentindo mal, em depressão, a depressão faz parte de nós. A depressão é uma coisa, ela pode ser um impulso positivo. Tudo começa numa depressão, porque daí tu se força a olhar pra dentro de ti. Quando tu coloca luz pros teus medos, tu senta com eles, acolhe teus medos e vê isso como uma coisa natural, uma coisa da vida, e assim eles desaparecem. Automaticamente, não precisa tu rezar para Deus, pedir. Não, é só quando tu coloca a luz, a tua atenção naquela sombra, naquele medo, automaticamente ele se dissolve. E isso não significa que amanhã ele não vai voltar. Ele vai voltar. Só que daí, por isso que esse processo espiritual, tu tem que ter muita paciência, muita solidariedade consigo mesmo, muito respeito por si mesmo, muita admiração por si mesmo pelo processo. Porque o processo da cura é uma encarnação inteira. Só que conforme a gente vai vivendo, ele vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais leve, até que a vida se torne leve, porque volta a questão. A vida é algo maravilhoso que precisa ser leve e feliz. Não faz sentido a gente estar vivo aqui se não for para ser feliz, se não for para ter experiências boas, leveza, para a gente voltar a ser livre. Quanto tempo a gente não fala em liberdade? E não liberdade financeira, liberdade de poder fazer o que quiser, mas se sentir livre. Sem apego de medo, sem preocupação. Isso é liberdade, é conseguir viver em paz. Consigo mesmo. Consigo mesmo. E ao viver em paz consigo mesmo, tu muda o mundo. Tu muda o mundo. Porque uma luz, quando tu estiver em paz contigo mesmo, tu vai ser uma luz. E uma luz vai apagando a escuridão só por existir. Olha quanto uma vela não amplia a claridade em torno, né? É a mesma coisa. Bota uma vela numa sala totalmente escura, ela muda a sala, ela vira o foco da sala. E automaticamente tu vai virar o foco das energias ruins. Então tu vai criando uma casca, uma evolução que é imensurável. O quanto tu cresce, quando tu se dispõe a olhar para a vida com consciência. Porque assim, não adianta falar... eu sei que parece romantizado a gente falar isso, só que assim, conforme tu começa o processo de querer encontrar luz, tu vai ter que lidar com as tuas sombras e com toda a sombra que domina o nosso planeta. Então, o ataque de energia negativa não é uma coisa que acontece. Só que conforme tu é atacado e se torna autoconsciente, tu não precisa lutar com essas energias. A tua própria consciência, a tua própria autoconsciência te cura e te liberta. A volta para a questão, o poder está sempre dentro de nós, para qualquer situação da vida. Só que enquanto a gente não parar de se vitimizar e botar a responsabilidade no mundo pela nossa dor, nunca vai curar isso dentro de nós. A gente nunca vai progredir na vida. O que o divino quer de nós é a responsabilidade. É olhar para dentro de si com responsabilidade. Eu sei que dá medo, às vezes, a gente falar disso, mas é o que a gente precisa enfrentar. E talvez tirar tanto o nosso olhar do fazer e botar mais o olhar no ser. Muito mais a preocupação, a atenção, o foco no ser do que no fazer. Exatamente, porque daí quando tu começa a ser e tu começa a fluir com essa luz divina e se entrega a isso, essa luz que nós falamos, quando tu se entrega a essa luz e começa a achar dentro de ti, ela é propensa à prosperidade. Ela é propensa à abundância. É natural pra gente ser abundante. Só que o que acontece? A gente criou camadas que não são naturais para nós. Então a nossa vida significa dissolver as camadas. E isso é cura. Isso é cura. Isso significa também dissolver, então, essas necessidades. Essas ilusões. De busca de reconhecimento, de aprovação, né? E se olhar mais, se amar mais, se conectar mais. Sempre e buscar muito mais sentido no ser, né? E sempre tem a ver com amor. Sempre tem a ver com amor, principalmente consigo mesmo. Se trate como teu melhor amigo. Sempre tem a ver com amor, ou com o amor ou com a falta dele, né? Que a falta dele estaria no medo. A resistência dele gera o mal. Gera o mal. Então, bem ou mal, a gente sempre acaba no mesmo ponto, né? Eu sempre digo, é o único caminho. Pode falar de diferentes, pode falar de várias formas bonitas, com várias teorias. A gente pode trazer vários temas aqui para discutir. Vai voltar para a mesma questão. A gente sempre para no amor, porque
Quando a gente olha as teorias do Costard, tanto da psicologia num todo, né? Tudo está relacionado à falta de afeto, de amor, né? De apegos, vínculos que a gente teve na infância. E o nosso trabalho é a construção e a identificação desse amor que é natural dentro da gente, né? Para que a gente possa daí acolher nós mesmos, né? Com esse adulto mais maduro, esse amor desse adulto mais maduro, acolher nós mesmos, então, essas faltas das nossas crianças e não buscar suprir essas faltas nos outros, porque vai ser uma busca extremamente dolorosa, eterna, não vai ter fim. Tu nunca vai ter a sensação de ter chego num ponto onde tu é valorizado, tu é reconhecido. Tu vai ter momentos assim, picos da tua vida que tu vai se perceber assim, mas logo volta, porque só será suprido com o teu próprio amor interno, né? Com o teu próprio reconhecimento. Então, sempre que talvez você leia dentro de você que não está sendo valorizado, volta a pergunta para ti mesmo, mas eu estou me valorizando em relação a isso? Porque se eu estiver valorizando, seja o que for, em relação a mim mesmo, a opinião do outro será apenas uma opinião, né? Então, eu só queria uma mensagem assim para completar, é que eu sei que muitas vezes a gente fala de amor e a nossa sociedade é ensinada a ver o amor como uma coisa frágil, uma coisa sensível, uma coisa vulnerável. Só que o vulnerável, o frágil, o sensível é aquele que se separa do amor, porque aquele que se separa do amor tem a necessidade de se defender. Porque aquele que está conectado com o amor sabe que nada vence o amor. Então nada pode acontecer com ele. Então se vocês começar a olhar para o amor dessa forma, como a maior força que existe do universo, como o sangue do universo, como se fosse falar assim, e vocês começar a nutrir isso por si mesmos, vocês vão ver a mudança que isso faz na vida de vocês. Então não enxerguem o amor como algo sensível, por mais que o mundo esteja um caos, assim, que fala de amor é uma coisa de conto de fadas. Ignorem tudo isso, ignorem o que os outros pensam de vocês e comecem a escutar o coração de vocês, porque é ali que está todas as respostas. Com certeza. Bom, Lu, eu acho que a gente fez o programa com todo o amor que a gente tem, tentando deixar algo sempre no coração de cada um. A gente não tem nunca a pretensão de trazer uma verdade, mas algo que a gente vive, que a gente estuda, que a gente medita, que a gente conecta e que talvez de alguma forma possa fazer sentido para você também no seu processo de busca desse amor, dessa evolução e a busca da paz interior, que é onde todos nós queremos chegar. Então, é isso, Lu? É isso, pessoal, muito obrigado por assistir. Para quem não acompanhou o programa completo, pode fazer o seguinte: entra no Instagram, escreve Tria na Rede, nosso perfil é um perfil com logo azul, e na biografia do nosso Instagram tem os links que levam diretamente para o Spotify e para o YouTube. E também quem quiser nos acompanhar na rede social, o meu Instagram é @toigoluan e o da Josi é jositoigo. A gente posta vários conteúdos lá também. Muito obrigada, tenha um excelente dia. Grande beijo no coração. Pessoal. Tudo de bom.